Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, é com grande satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. De fato, a possibilidade de abrirmos e estudarmos a Bíblia nos enche de alegria e de satisfação. Pense em tantas pessoas que aceitam a Bíblia como a palavra de Deus, mas que infelizmente não têm oportunidade de abri-la, lê-la e estudá-la livremente. Pense o que esses queridos poderiam fazer só para ter esse privilégio que nós temos a cada momento. Para eles seria um motivo de grande satisfação poder livremente estudar e conversar sobre os princípios bíblicos. Mas a nossa alegria também é muito grande porque sabemos que não estamos sozinhos nessa empreitada. Sabemos da sua companhia constante, sintonizando-nos e estudando conosco essa preciosa palavra do Deus eterno. Também nos sentimos alegres por recebermos de vocês que estão conosco as suas impressões, os seus comentários e o compartilhamento das tristezas e das alegrias nas suas vidas cristãs. Através das cartas que recebemos, podemos compartilhar e colocar os seus nomes em nossa lista de oração. E é exatamente para esse momento que chama a sua atenção e queremos registrar a carta que vem da cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Essa nossa irmã nos escreve dizendo o seguinte: não perco nenhum estudo do Através da Bíblia e fico feliz com o que aprendo com esse programa. Perdi o meu esposo há 2 meses e a mensagem que ouvi num dos programas foi dirigida especialmente a mim. Deu-me conforto numa hora tão difícil da minha vida. Que Deus os abençoe ricamente. Querida irmã, nós somos muito gratos a Deus porque Ele nos usa como instrumentos da sua vontade. Se temos sido úteis, só podemos agradecer a Deus e sentir ainda mais a responsabilidade que temos de expormos com clareza a sua palavra. Por isso, o grande recurso que temos é a oração. É através dela que expressamos o nosso louvor, mas também as nossas petições diante do nosso Deus. Assim eu quero convidá-lo para esse momento de oração. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Senhor Deus, Pai querido, estamos na Tua presença agradecidos pela oportunidade de lermos a Sua palavra com total liberdade. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela motivação que o Senhor mesmo nos dá de estudar a Tua palavra. Ao abrirmos o Teu livro sagrado em Gênesis, fale conosco. Senhor, pelo Teu Espírito, nos ilumine. Atende os pedidos que os Teus filhos fazem e providencie, Pai, conforme o Teu querer, o suprimento das suas necessidades. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, no último programa terminamos o capítulo 5 de Mateus e naquele texto encontramos o verso mais importante do Sermão do Monte. No verso 20, Jesus disse que se a nossa justiça não superasse a dos religiosos, legalistas e cumpridores formais da lei, jamais entraríamos no reino dos céus. O significado dessa frase é importantíssimo para a vida do súdito do rei. Ele não estava condenando o cumprimento criterioso da lei. Jesus condenou, sim, o legalismo farisaico, isto é, a tendência humana de obedecer apenas na aparência, mas ter o coração vazio. Jesus condenou a obediência à letra da lei e a desobediência ao espírito, ao significado da lei. Jesus condenou a obediência externa e o desrespeito interior ao princípio da lei. Então, querido amigo, o desafio de Jesus para todos nós, os seus súditos, é um desafio tremendo. Para se viver acima de qualquer religiosidade, é necessário ser transformado no interior pela ação poderosa e amorosa do Espírito Santo.
Quando Jesus apresentou os 6 contrastes com a interpretação farisaica e a sua interpretação, que revelava o significado real da vontade de Deus, fica claro alguns pontos. Primeiro, que ele não estava contradizendo a lei mosaica. Segundo, que ele se colocou contra a interpretação legalista que os homens fizeram da lei. Terceiro, que ele chamou a atenção apenas e somente para aquilo que a lei dizia, como, por exemplo, amarás o teu próximo. Que ele combateu, em quarto lugar, e rejeitou os acréscimos que os homens fizeram à lei, como, por exemplo, odiarás o teu inimigo. Isso não estava na lei. Quinto lugar, que ao proferir as palavras eu, porém, vos digo, Jesus estava explicando e exemplificando o que era exceder em muito a justiça dos religiosos, pois se Deus importava em ver o nosso interior, é para isso que também nós devemos dar a atenção. O significado de exceder a justiça, cujo padrão é meramente humano, foi exemplificado nos 6 paralelos que Jesus propôs no restante do capítulo 5, como nós já mencionamos. Mas vale a pena recordar. Veja só. Do versículo 21 a 26, ele diz, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, e será sujeito a julgamento. Significa que ao invés de termos sentimentos de ira e xingarmos os outros, devemos buscar a reconciliação, devemos buscar a harmonia, a vida de comunhão. Nossa atitude deve ser ir de encontro àqueles que possam ter alguma reclamação nossa e acertarmos então o relacionamento. Nos versos 27 a 30, eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela, significa que temos que combater a tentação que ocorre primeiro em nossa mente. Mesmo com os olhos vazados ou perdendo as mãos, é possível ter desejos impuros. Portanto, o interior é que o importa, e ele deve ser constantemente renovado. Nos versos 31 e 32, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ora, essa interpretação é importante, significa que só haveria uma razão para o divórcio. Mas não era essa a vontade de Deus desde o princípio, conforme Jesus mesmo fala em Mateus 19, 9. Mesmo o pecado mais horrendo é perdoável. E isso Jesus explica em João 8. Quando deixamos o Espírito Santo agir em nós, aí sim nós podemos exceder a justiça dos legalistas. Nos versículos 33 a 37, eu, porém, vos digo, de modo nenhum jureis, significa que a palavra empenhada de um filho de Deus, de um cidadão do reino, deve ser cumprida integralmente. Não podemos ser pessoas que ficam mudando de palavra conforme as circunstâncias. Nos versículos 38 e 42, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, significa que pagar com a mesma moeda ou revidar é apenas uma atitude humana. A atitude que brota do interior, gerado pelo Espírito Santo, deve ser vista ao darmos a outra face, ao darmos também a capa, ao caminharmos a segunda milha, ao darmos a quem nos pede. E, finalmente, nos versículos 43 a 48, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, significa que, embora a lei falasse do amor, conforme Levítico 19, 18, 33 e 34, e a tradição dos homens tinha imposto o ódio aos inimigos, conforme Jesus, o espírito da lei proclamava o amor aos inimigos e a oração pelos perseguidos. Veja como mudou. Amigo, assim, então Jesus mostra claramente que aquilo que significa exceder em muito, os escribas e fariseus, a justiça humana, é de fato alguma coisa impensável para o ser humano. Jesus mostra que somente um coração transformado e cheio do Espírito Santo deixa a religiosidade de lado
e vive em sinceridade, agradando a Deus. É essa maneira que você, querido amigo, tem vivido? É dessa maneira que você tem se comportado? Quando Deus olha para você, é isso que Ele vê no seu interior? A sua vida agrada a Deus ou apenas agrada aos homens? Então, agora, ao iniciarmos o estudo do capítulo 6, encontramos mais 3 exemplos de atitudes que superam a justiça dos homens. Nesse capítulo, Jesus nos fala a respeito das nossas motivações. A motivação com que desenvolvemos a nossa prática religiosa é ponto realmente importante em tudo quanto fazemos como cidadãos do reino dos céus. Jesus quer que as nossas motivações sejam sinceras e não tenhamos as segundas intenções. A motivação do cidadão do reino deve ser glorificar a Deus e exceder em muito a justiça daqueles que buscam a sua glória própria, pois ela é feita para ser vista pelos homens. E exatamente esse é o significado do versículo 1 do capítulo 6, que diz assim, olha só, guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens. O que Jesus está ensinando com essas palavras é que essa justiça deve ser praticada em submissão a Deus e por amor a Deus, ao invés de ser feita em busca da glória pessoal, da glória humana. Somente quando as motivações forem corretas e visarem a glória de Deus, excedemos a justiça humana. A pergunta que você deve responder, querido amigo, é a seguinte: por que você faz o que você faz? Qual é a sua motivação em desenvolver as suas ações? Em primeiro lugar, nos versículos 2 a 4, Jesus mostra que na área da nossa ajuda financeira àqueles necessitados, podemos glorificar a Deus, tendo dele a recompensa, ou agimos então diante dos homens, buscando a glória pessoal e nos alegrando com os seus elogios. Jesus está mostrando que ele é a nossa justiça, ele é a nossa justificação, mas ele mostra também que temos 2 grandes problemas a vencer. Primeiro, em nossa relação com Deus, queremos nos justificar a nós mesmos com a nossa justiça própria. E, em segundo lugar, em nossa relação com os homens, queremos nos destacar, mostrando o quão justos nós somos. Mas Jesus, o verdadeiro sentido de Jesus para a justiça, é sermos semelhantes a Deus, isso é, sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste, conforme capítulo 5, versículo 48. O dar sem esperar recompensa deve caracterizar o cidadão do reino. A ajuda aos outros, o auxílio aos necessitados, a esmola ao mendigo deve ter motivação correta. Em 1 João, capítulo 3, versículos 7 a 10 e 13 e 18, encontramos orientações claras de que devemos não apenas professar o amor aos outros, mas devemos, sobretudo, amar agindo de modo objetivo. O encorajamento do apóstolo João é esse: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e verdade. A questão de dar é muito importante. A maneira como damos é muito importante. É possível se conhecer um homem pela maneira como ele dá, como ele ajuda o seu próximo. Muitos fariseus davam esmolas aos pobres, pelas ruas e pelas esquinas de Jerusalém, mas apenas para tocar trombeta, isso é, para mostrar como eles eram bons. Então, o propósito deles, a motivação deles, não era a de ajudar os necessitados, nem de agradar a Deus, mas de receber o louvor dos homens. Eles queriam que os outros vissem quão generosos, quão bondosos eles eram. Por outro lado, existem também aqueles que dizem que não querem participar com suas ofertas, com suas doações financeiras, para não serem vistos pelos outros, para que ninguém saiba das suas contribuições. Será essa uma colocação correta? Ou é apenas uma maneira de não participar, uma maneira de não contribuir? Talvez alguns
por não quererem participar, arrumam essa e outras desculpas. Mas só Deus, que conhece os corações, pode saber da motivação de cada um. Jesus então ensina que o nosso auxílio aos necessitados não deve ser feito para nos elevar no conceito dos outros, porém deve ser feito para a glória de Deus, e acrescenta ainda que quando agirmos assim, o Pai, Deus, que vem em secreto, Ele nos dará a verdadeira recompensa. Querido amigo, qual tem sido a sua motivação a ajudar os necessitados? Em segundo lugar, Jesus, nos versículos 5 a 15, mostra que na área da nossa comunhão com Deus, isso é, na área da oração, podemos glorificar a Deus tendo dele a recompensa. Ou então, nós podemos buscar diante dos homens a glória pessoal, nos alegrando também com seus elogios. Neste trecho, encontramos a chamada muito conhecida e muito querida oração do Pai Nosso. De modo geral, nesses versos, Jesus nos ensina 7 verdades sobre a vida de oração que supera a prática legalista e vazia dos religiosos. Primeiro, a verdadeira oração não deve ser feita para ser vista pelos homens. Versículo 5. Segundo, a verdadeira oração deve ser dirigida a Deus na intimidade do nosso quarto, naquele local que só Deus pode ver. Versículo 6. Terceiro, a verdadeira oração não deve ter vãs repetições. Versículo 7. Quarto, a verdadeira oração, embora Deus já conheça as nossas necessidades, deve demonstrar nossa confiança e nossa dependência de Deus. Versículo 8. Quinto lugar, a verdadeira oração deve ter por base a oração modelo, isso é, a oração do Pai Nosso, que destaca a nossa relação com Deus através da adoração e da submissão à sua vontade. Versículos 9 a 10. Sexto, a verdadeira oração deve ter por base a oração modelo, que destaca também as petições referentes a nós mesmos. Versículos 11 a 13. E, finalmente, em sétimo lugar, uma sétima característica da verdadeira oração é que ela deve ter como alvo perdão mútuo dentro da família de Deus, conforme os versículos 14 e 15. Muitos fariseus, nos horários em que os judeus respeitavam, gostavam de orar em público. E assim eles eram vistos pelos homens, isto é, para mostrar que eram bons religiosos. Então o propósito deles não era para desenvolver a comunhão, nem era agradar a Deus, mas o que eles queriam, na verdade, era receber o louvor dos homens. Eles queriam que os outros vissem quão religiosos eles eram, quão espirituais eles eram. O exemplo desse modo de agir veremos ao estudarmos em Lucas 18, 9 a 14, quando o fariseu orava de si para si mesmo. Então a pergunta que devemos fazer é a seguinte: qual tem sido a nossa motivação a orar? Qual tem sido a sua motivação a orar? Em terceiro lugar, nos versículos 16 a 18, Jesus mostra que na área da nossa devoção a Deus, isso é, na prática do jejum, podemos glorificar a Deus tendo dele a recompensa. Ou então, nós podemos agir diante dos homens buscando a glória pessoal, nos alegrando com seus elogios. Jejuar também é uma disciplina espiritual que perde o seu valor se nós estivermos apenas procurando serviços como devotos e piedosos, quando na realidade não somos. Jesus não quer que os cidadãos do reino sejam pretensiosos ou hipócritas. O crente tem que ser autêntico na sua vida de devoção. Não pode haver fingimento ou hipocrisia, porque Deus olha para o coração. Saber se os outros são fingidos não é fácil. Deus conhece o coração de cada um, mas cada um sabe se é fingido ou não. Jesus disse que não devemos exibir a nossa piedade ou virtude em troca de elogios humanos. A nossa fé e a nossa piedade não devem ser instrumentos de promoção pessoal. Quem queremos que nos recompense? Os homens que não conhecem o nosso interior e não podem nos julgar corretamente? Ou será que buscamos a recompensa de Deus, a recompensa divina, que conhece a nossa motivação e nos julga corretamente? Querido amigo, qual tem sido a sua motivação ao jejuar ou praticar outras disciplinas espirituais? Vale a pena refletirmos sinceramente diante de Deus. Você concorda? Faça isso então em nome do Senhor.
Mas vamos em frente. Observando nesse final de programa o restante do texto, nós lemos os versículos 19 a 34. E, de um modo geral, podemos dividi-lo em duas grandes porções. Na primeira porção, nos versos 19 a 24, Jesus ensina-nos a buscar os verdadeiros valores em três áreas. Na área das nossas posses, 19 a 21, o problema é o acúmulo e devoção às riquezas. A exortação é para não acumularmos e não nos submetermos às riquezas terrenas, pois os tesouros terrenos podem ser atacados. O princípio que Jesus ensina aos seus súditos é que a dedicação às riquezas terrenas nos impedem de acumular bens espirituais. Na área das nossas atenções, versículo 22 a 23, o problema é a visão incorreta dos valores da vida. A exortação é para termos cuidado com aquilo em que repousam os nossos olhos, pois os olhos são a entrada por onde passam as imagens da vida. O princípio que Jesus ensina aos seus súditos, aos seus discípulos, é que a vida toda da pessoa será determinada pela espécie de luz que os seus olhos contemplam. E na área da nossa submissão, versículo 24, o problema é a tentativa de agradar a dois senhores, isso é, a Deus e a Mamon, isso é, a Deus e as riquezas. A exortação é clara e objetiva. Ninguém pode servir a dois senhores, pois poderá agradar a um e desagradar a outro. O princípio que Jesus ensina aos seus súditos é que temos que nos definir a quem nós vamos nos submeter para servir esse Senhor com integridade. E espero que a sua decisão seja de servir a Deus. Então, querido amigo, na busca pelo fundamental, temos que nos precaver contra tudo aquilo que é supérfluo e sem valor. E na segunda porção do texto, nos versículos 25 a 34, Jesus ensina-nos a evitarmos a ansiedade confiando no Senhor. Quando confiamos em Deus, evitamos a ansiedade pelo sustento. Versículos 24 a 26. A preocupação com o comer ou com beber. A exortação é a seguinte: não andar ansiosos, pois Deus cuida das aves. E o princípio que Jesus ensina aos seus súditos é que a nossa vida vale muito mais do que aquilo que nos sustenta. Quando confiamos em Deus, evitamos a ansiedade pela existência também. Versículo 27. Com uma vida mais longa. A exortação é não andar ansiosos, pois ninguém pode acrescentar um côvado, isso é, uma medida de aproximadamente 45 centímetros à sua vida. O princípio que Jesus ensina aos seus súditos é que é maior o valor da nossa vida espiritual do que a longevidade da nossa vida física. Outra verdade, quando confiamos em Deus, evitamos ansiedade pela proteção física, versículos 28 a 30, a preocupação com o que vestir. A exortação é não andar ansiosos, pois Deus cuida dos lírios do campo. O princípio que Jesus ensina aos seus súditos é que o nosso corpo é mais precioso do que as vestes que o protegem. E, finalmente, quando confiamos em Deus, temos razões sólidas para refutarmos essas ansiedades. Versículos 31 a 34. Jesus ordena, então, de uma maneira muito clara: não vos inquieteis. Mas por quê? Porque esta é a atitude de quem não é cidadão dos céus. Essa é a atitude que demonstra falta de fé em Deus. Essa é uma atitude precipitada, pois o amanhã trará suas próprias dificuldades. Então, diante dessa ordem de Jesus, não vos inquieteis, nós temos que tomar uma posição muito clara. Jesus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Por quê? Porque as demais coisas, todas essas coisas que podem nos trazer desconfiança, podem nos trazer preocupação, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Ora, então, o que Jesus espera de cada um de nós é que a nossa vida seja uma demonstração de total confiança no Senhor. Querido amigo, uma pergunta que você deve responder é essa: esse tem sido o seu modo de agir? Essa tem sido a sua prática? Você tem procurado em primeiro lugar o reino de Deus? A minha expectativa é de que a sua resposta seja positiva. Muito bem, chegamos assim ao final de mais um encontro, de mais um estudo.
e oro para que esse estudo tenha sido útil para a sua edificação. Lembre-se de anotar o nosso endereço para compartilhar as suas experiências com Deus. Até o próximo programa e que Deus o abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado uma cruz, e por graça sem igual.